Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o oitavo ano. Muito bem, corre lá, pega sua apostila, dando aqueles primeiros avisos. Se você deixou de fazer a produção acadêmica, volte e realize a produção acadêmica. Manda lá para o professor Diego corrigir para você. Se tiver alguma dúvida, eu vou poder retirar. Tudo no formato online lá no nosso chat da produção acadêmica, certo? Hoje voltamos a esse modelo de aulas com slides, porque iniciamos o conteúdo na aula passada de ginástica de condicionamento físico, saindo então dos jogos, o sistema de jogo tanto do basquete como do handebol. Saímos e mudamos completamente o disco, vamos dizer assim. E agora começamos a falar sobre a ginástica de condicionamento físico. Na aula passada foi abordado de um jeito bem rápido que existem tipos de ginástica, que na verdade é o que a nossa apostila diz lá na página 18. Se a gente for acompanhar, existem alguns tipos. Quais eram os tipos que a nossa apostila relatava? A ginástica geral, que é aquela ginástica lá para conhecimento dos tipos de ginástica, ou a ginástica para todos, que é aplicada nas escolas. A ginástica competitiva, quando a gente já fala de uma ginástica já para performance esportiva, as mais conhecidas dessa área aí, a ginástica rítmica e a ginástica olímpica ou ginástica artística, como você queira chamar. A ginástica de conscientização corporal, que entrava aquelas que foram estudadas lá no contexto de qualidade de vida, yoga, tai chi chuan, aquelas ginásticas em que o corpo, a mente, elas ficam agindo junto numa questão de conscientização dos movimentos lentos, os movimentos harmoniosos do corpo e da mente. E, por fim, a ginástica de condicionamento físico, que é o nosso foco de estudo agora nesse final de bimestre. Assim, o professor Diego relatou a você e pediu para você gravar muito bem esse aspecto, não apenas da ginástica, mas esse aspecto geral da educação física, que é o varrer a casa, não. O que é o conceito da atividade física. Porque lá na página 19 tem esse conceito da atividade física e o conceito de exercício físico. Você tem que saber diferenciar esses dois, para daí sim a gente poder falar sobre treinamento, sobre condicionamento físico. Então, tirando aí, atividade física é o que essa senhora, essa mulher está fazendo. E qualquer um faz. O varrer a casa ali seria uma atividade física. É uma atividade que gera um gasto energético. Isso é uma atividade física. Quando existe uma prescrição, uma forma organizada, eu denomino exercício físico. Então, eu tenho uma forma organizada desse gasto energético por um profissional de educação física, uma sequência de treinamentos, uma sequência de movimentos. Eu determino isso como exercício físico. O exercício físico ele é estruturado, ele é planejado. A atividade física é qualquer tipo de atividade que gaste energia. Compreendendo isso, porque eu preciso compreender a diferença desses dois, eu vou entrar lá nas características de um treinamento. Se eu for entrar lá na página 20, que foi onde a gente parou a aula passada, existem os princípios do treinamento esportivo. Aqui eu só coloquei para você princípios do treinamento, porque esses princípios valem para as várias áreas do treinamento, não só para o esportivo, certo? Então vamos falar princípios do treinamento. Claro que alguns são específicos lá para o esporte, mas o que eu preciso guardar então? Princípios do treinamento. Individualidade biológica. Eu peço que você acompanhe lá na página 20, porque existem esses pontos que vamos relatar hoje, passo a passo, só que naquela forma científica descrita. Então lá diz, são as diferenças que existem entre as pessoas. O que é individualidade biológica? Então, para ver um treinamento específico, eu tenho que identificar qual é a individualidade daquela pessoa, fazer uma anamnese. Então, eu quero treinar lá a pessoa A,
é diferente de treinar a pessoa B por causa da individualidade biológica, certo? Isso é individualidade biológica. Pessoa A é diferente da pessoa B, que é diferente da pessoa C. E daí o professor Diego também citou para você cuidar com essas dietas, essas prescrições via internet, que são enlatados, vamos dizer assim. Não possui essa anamnese feita da individualidade biológica do indivíduo. Um segundo princípio de treinamento a ser estudado é adaptação. São as alterações que ocorrem no nosso organismo com a prática. Ó, se a gente for ler lá exatamente como está escrito lá, são as alterações que os exercícios causam nos órgãos e sistemas do praticante. Por exemplo, se eu não fizesse essa questão da adaptação, depois de um tempo não vai mais ocorrer nada no organismo, ele simplesmente já está adaptado àquela carga de exercício. Então, por exemplo, você joga durante 1 hora, depois de um tempo você continua jogando 1 hora, normalmente não sente nem facilidade e nem sente aquele cansaço extremo, significa que o teu corpo está adaptado àquele treinamento, certo? De um jeito simples, fora ali do nosso sistema científico, tá dizendo, para você entender. Qual é a questão da adaptação? Quando a gente vai falar sobre sobrecarga, se o corpo está adaptado, eu preciso colocar uma sobrecarga para daí o treinamento ter um sentido. Então, se você for correlacionando os princípios do treinamento, juntando um a um, você vai ver que um sobrepõe o outro, um auxilia o outro para uma melhora no treinamento, seja para emagrecimento, seja para treinamento esportivo. Então, a adaptação, ela vai necessitar o organismo se adaptar àquela carga de exercício e logo em seguida eu posso aumentar ou diminuir essa carga, porque para uma questão do corpo humano suportar. Se eu elevo muito essa carga de exercício, eu vou causar um overtraining, que é o que está dizendo ali a questão da nossa apostila. Se a gente for passar mais à frente, porque nossa aula é curtíssima esse tempo, mas esse tema é muito interessante para você que tem dúvida por que a educação física é estudada na escola, vem a sobrecarga, que é justamente o que eu falei. Olá, o corpo está adaptado, eu vou dar um peso, vou dar uma carga de trabalho para ele. Então, lá, tá muito fácil correr 1 hora, então vamos aumentar um pouquinho, pôr um pezinho nas costas para ver se ele consegue fazer um outro movimento durante essa 1 hora e trabalhar mais os músculos, certo? Continuidade, nossa próxima característica dos princípios de treinamento. O que é continuidade? É o persistir em um treinamento a fim de desenvolver as capacidades físicas. Quando eu falava em exercício físico, a gente fala que desenvolve os componentes da aptidão física. A continuidade vai fazer com que você desenvolva isso. Não é você fazer um treinamento e daí, agora ganhei bastante força muscular, por exemplo, que é uma capacidade física. É claro que não. Você precisa ter uma continuidade, um treinamento contínuo, para daí sim você conseguir os resultados esperados. Outro princípio de treinamento esportivo é a especificidade. Esse é específico, por isso especificidade. Tá lá já na sua página 21, e a especificidade é aquilo que eu falei na aula passada, ou brinquei. Eu vou treinar futsal, ou você tem aula comigo, por exemplo, você faz futsal com o professor Diego no sábado. O professor Diego daí passa um treinamento específico para quem é tenista, de rebatida. Será que a especificidade para o treinamento de futsal está sendo respeitada? É claro que não. O tenista ele desenvolve aqui os membros superiores na questão de rebatida e o futsal lá necessita mais os membros inferiores. Claro que predominantemente no futsal precisa de todos os membros, na verdade, bem desenvolvidos, capacidade aeróbica também, mas para você conseguir diferenciar essa questão de especificidade. Se eu vou dar um treino de futsal, tem que ser ali para as pernas, vamos entender assim. Se eu for dar um treinamento para um tenista, predominantemente vai ser para os membros superiores, certo? Indo mais para frente ainda, temos a questão
de reversibilidade. Esse eu expliquei na aula passada, porque ele pode ser meio confuso, mas ele é simples de entender. Se eu for ler lá, ó, aponta para a necessidade de manutenção da continuidade da sobrecarga nos exercícios físicos. É complicado entender. Significa que o teu corpo estava adaptado a um treinamento. Por exemplo, lá o Ronaldo Fenômeno, eu citei esse exemplo para você. Ele estava adaptado àquela carga de exercício de 1 hora diária, vamos dizer assim. Depois que ele parou de jogar, ele parou com aquela carga, que seria a manutenção dessa 1 hora diária. O corpo dele vai dar uma reversão no seu metabolismo, reversão nas questões musculares. E por isso que daí chega ao passo que ele está um pouco mais obeso, porque ele deixou essa manutenção, que é esse princípio de reversibilidade. Entende que reversibilidade é a questão da manutenção lá do treinamento, certo? Continuidade é o seguir o treinamento de forma contínua. Reversibilidade é quando eu paro lá, tô aposentado, mas eu não posso parar totalmente. Eu tenho que continuar com esse sistema de continuidade. Se eu parar, vai se tornar reversibilidade. O meu organismo ele vai pedir um socorro lá. Por fim, nós temos a interdependência volume e intensidade. O que é isso? Para cada treinamento, eu preciso pensar, o profissional de educação física, num volume e numa intensidade. Volume, se você quiser grifar lá na sua apostila, é a quantidade de treinamento. E intensidade é a qualidade. Por exemplo, eu sou ciclista, o volume nós vamos andar 1 quilômetro. Bem simples, nada demais, dá para ir a pé, mas só para você entender. Vamos andar 1 quilômetro de bicicleta. Só que esse 1 quilômetro vai ser numa intensidade leve, porque vai ser plano o nosso circuito lá de bike. Agora eu vou fazer um outro tipo de treinamento. O volume vai ser o mesmo lá, a quantidade, 1 quilômetro, tá? Só que a nossa intensidade vai ser bem maior, porque vai ser 1 quilômetro de subida. Olha como diferenciou, continua sendo 1 quilômetro, continua sendo bike, mas a intensidade ela aumentou, o volume continua igual, mas a intensidade ela ficou diferenciada. Eu posso diferenciar volume e intensidade, eu posso deixar igual, eu posso aumentar o volume e a intensidade ficar igual. Então é isso que é a interdependência. Tudo bem? No entanto, para cada treinamento, eu devo pensar o que eu quero. Se eu quero treinar futsal, eu tenho que saber quais são os elementos que tem no futsal. Na bicicleta ali, na bike que eu brinquei também, eu preciso saber. Então eu preciso saber quais são os tipos de treinamento, para daí sim eu aplicar esses princípios. Eu tenho que saber o que eu quero gastar, qual parte do metabolismo energético, que é a minha energia, qual parte da minha energia eu quero gastar. E daí existem 2 tipos que estão descritos lá na sua página 21. O metabolismo, ou a atividade aeróbica, e a atividade anaeróbica, ou anaeróbico. Exercício aeróbico, exercício anaeróbico. O exercício aeróbico é aquele de longa duração e que eu utilizo como fonte de energia o oxigênio. É para você entender de um jeito bem simples. Os maratonistas utilizam esse tipo de treinamento para a gente entender. Corrida, caminhada, ciclismo, natação. É um treinamento com base aeróbica. Quando eu falo em anaeróbico, são exercícios de curta duração. Então eu já retiro do meu organismo os nutrientes, propriamente dito, certo? Por exemplo, a creatina fosfato. Eu gasto esse meu nutriente rapidamente, porque é de curta duração. São exercícios aqueles de ginástica localizada, que tem a explosão muscular, os tiros curtos, musculação, certo? Isso é um exercício anaeróbico, que ele vai ser de curta duração e que eu retiro os nutrientes. No aeróbico, longa duração, oxigênio, é para aumentar a minha questão lá cardiovascular, a questão do coração, a questão dos pulmões, a questão da minha resistência, para você entender de um jeito mais simples. Seguindo lá, e por fim na nossa apostila, cita finalmente lá a ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica, ela é com base nesse cidadão aí, o Kenneth Cooper. Você já deve ter ouvido falar sobre o teste de Cooper, que corria
porque ele era um grande estudioso. Ele tem essa importância porque ele é um estudioso e os estudos deles fizeram com que esses estudos fossem incorporados na educação física, porque a importância, olha lá, tá lá na sua página 22, lá, as orientações do Cooper. Então, esses estudos que ele fez sobre o corpo humano, sobre o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras nas atividades físicas, são importantes para os seres humanos. Então, isso fez com que a educação física incorporasse essa questão aí, que é cientificamente comprovado. Tudo graças a esse cidadão aí. Então, se você gosta de educação física no colégio, esse é um dos precursores aí. Você tem que agradecer ele. Se você não gosta, é esse aí, vamos brincar, que é o que você tinha que odiar. Não é o professor Diego, é esse cara aí. Tudo bem? Guarde, Kenneth Cooper, grande médico e estudioso da área humana ali, ou do desenvolvimento humano físico, na parte física motora. Por fim, a ginástica aeróbica. Ele que criou, então, esse sistema de treinamento aeróbico, ou relatou, ou de um jeito simples para você guardar. Ele organizou isso de forma aeróbica, anaeróbica, esses sistemas de treinamento de uma forma bem rápida, vamos dizer assim, e que agora é utilizado em várias esferas. Uma, a educação física no colégio. A ginástica competitiva, ela foi criada, então, essa ginástica aeróbica teve uma organização e foi criada uma competição dela, como forma competitiva também, além da ginástica artística e da ginástica rítmica. Lá nos anos 70, que é o que nos diz lá a nossa apostila na página 23, e ela é feita daí com música. Então a música auxilia nessa questão aeróbica do condicionamento físico, e a partir da década de 70 ela é tida como uma ginástica competitiva. Por fim da nossa aula, que é curta, mas de fundamental importância, vai lá na página 24 e agora realiza os exercícios do 3 ao 7. Você vai ter a base aí para conseguir realizar toda essa atividade. Espero que você tenha compreendido bem esses princípios, que já entra numa questão do estudo específico da educação física. Se você for fazer uma graduação em educação física, você vai ouvir falar muito disso. Faça lá então a sua atividade. Qualquer dúvida, pergunta para o professor Diego e nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Até lá!